Olá, sou o professor Paulino da disciplina de Matemática e na aula de hoje nós iremos estudar situações de divisão. Depois que a gente já estudou um pouco sobre multiplicação, aprendeu sobre multiplicação, agora vamos passar para a parte que envolve divisão. Essas ilustrações aqui, elas são do nosso livro didático. Coloquei aqui no quadro virtual apenas para a gente refazer e o professor explicar com um pouco mais de ênfase, tá ok? Então, pessoal, vamos fazer aqui a seguinte leitura. O que diz aqui? Na primeira situação diz o seguinte: quantas equipes de vôlei, com 6 jogadores cada uma, podem ser formadas por 48 alunas? Gente, aqui nós vamos ter que dividir. Todos os problemas que eu for mostrar daqui para frente, nós iremos dividir, até porque o conteúdo é sobre divisão. Gente, as equipes de vôlei tem quantas pessoas? No caso aqui, as equipes de vôlei, elas vão ser formadas por 6 jogadoras, bom? E eu tenho um total, para formar essas equipes de 6, eu tenho um total de 48 alunas. Aí ele quer saber quantas equipes eu posso fazer onde cada equipe tenha apenas 6 jogadores. Se eu tenho disponíveis para formar essas equipes, 48 alunas. Então aqui basta você imaginar quantas vezes o 6 cabe dentro do 8. Então nós vamos ter que dividir 48 para quanto? Para 6. Pessoal, se você for um pouquinho esperto, se você for um pouquinho mais desenrolado, você vai ter que, se você souber a multiplicação, tiver aprendido, você vai ver que na tabuada de 6, de multiplicar, você pode estar encontrando o resultado. 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4, até 6 vezes 9. Se um desses resultados for 48, então um dos fatores é a resposta. Por exemplo, lá na tabuada de 6 de multiplicar, você vai procurar um número que vezes 6 dê 48. E lá você vai encontrar o número 7. Não é isso? Não é o número 7, porque o número 7 vezes 6 não são 48. 7 vezes 6 são 42. Então você vai encontrar o 8. Agora sim, professor, você tinha errado, Você tinha se equivocado. 8 vezes 6 é exatamente 48. E aí você faz essa diferença para você ver se a divisão vai ser exata ou não. 8 menos 8, 0. 4 menos 4, 0. Ou seja, 48 menos 48, isso aqui equivale a 0. Ou seja, dá para formar, gente, 8, exatamente, dá para formar 8 equipes, tá certo? Com essas 48 alunos. Cada uma dessas equipes é composta por 6 pessoas, 6 jogadores. Tranquilo? Segunda situação. Uma organização sem fins lucrativos resgata animais de ruas e dá alimento e tratamento adequado para que fiquem saudáveis e sejam adotados por famílias que queiram cuidar de um animalzinho. Até aqui tudo bem. Essa organização distribuiu igualmente, então pessoal, está aqui a palavra-chave, falou em distribuir de forma igualmente, é divisão. Esta organização distribuiu de forma igualmente 456 animais entre os 3 grupos que possuía, que são mantidos graças a doações e voluntários. Quantos animais cada grupo recebeu? Pessoal, o número que foi dividido foi o 456. Esse 456, ele foi dividido de forma igual em grupos de 3. Tá aqui, gente, no problema. Foi dividido em 3 grupos, certo? Bom, vocês não esqueçam, pessoal, só para relembrar, o 6 aqui é a unidade, o 5 é a dezena
e o 4 aqui ocupa as centenas. Unidades são grupos de 1, então eu tenho 6 grupos de 1. Dezena é grupo de 10, então eu tenho 5 grupos de 10, então aqui é 50. E centena é grupos de 100, e eu tenho 4 grupos de 100, então aqui representa 400. Bem, vamos fazer essa divisão, pessoal. Se vocês não sabem ainda a tabuada de dividir, vocês precisam estudar essa tabuada de forma urgente, né? Para que vocês possam estar aprendendo de forma rapidamente e conseguir resolver problemas iguais a esses. Vamos lá. Eu posso dividir 4 para 3? Posso. Então, eu vou procurar na tabuada de 3 de multiplicar um número que vezes 3 não passe de 4, no máximo de 4. Aí você vê, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Ó, na hora que o professor faz 3 vezes 2, já está dando 6. E 6 é maior do que 4, pessoal. Então, não pode ser 3. Então, tem que ser quanto? Tem que ser 1. Aí eu coloco a resposta aqui, que é o 1, multiplico de volta, ou seja, 1 vezes 3, você coloca aqui, ó, é 3, e faz a diferença para ver quanto foi que sobrou, que é o resto. 4 menos 3. Então, pessoal, sobrou 1. Se eu dividir 4 para 3, dá 1 e sobra 1. Então, vamos pegar o próximo algarismo, que é o 5, e colocar aqui, ó, do lado do 1. E ficou o algarismo de número 15, para eu poder dividir para 3. Lá na tabuada de 3 de multiplicar, você vai procurar um número que vezes 3 dê 15. Então, lá tem o 5. 5 vezes 3 é exatamente 15, pessoal. Então, ó, não tem o que discutir. 15 menos 15 é 0. Então, eu vou pegar o próximo algarismo, que é o 6, e colocar aqui, ó. 6 dividido para 3, 2. Por quê? Porque 2 vezes 3 são 6. E 6 menos 6 é 0. Ficou bem no finalzinho, mas dá de a gente observar aqui, ó. 6 menos 6 é 0. Então, pessoal, se essa divisão sobre o resto igual a 0, essa divisão ela é do tipo... Deixa eu só colocar aqui, ó. Essa divisão, ó, ela é do tipo exata. Por que, professor, que essa divisão ela é exata? Porque ela sobre o resto igual a 0, tá bom? Então, isso aqui é uma divisão exata. Respondendo aqui a pergunta do problema, quantos animais cada abrigo recebeu? Cada abrigo recebeu 152 animais. Isso aqui tá, essa gravura aqui, gente, tá segundo a situação, tá no nosso livro didático, tá bom? Continuando. Terceira situação. Usando folhas de papel, 3 amigos fizeram 840 bandeirinhas, né, para a festa junina da escola. Se é possível fazer 20 bandeirinhas com cada folha de papel, quantas folhas eles usaram? Pessoal, aqui é o seguinte, preste atenção. Bom, o total de bandeirinhas é 840. Você pode estar observando aqui no problema. Total de bandeirinhas que eles fizeram, né, foram 840. Está dizendo aqui que é possível fazer 20 bandeirinhas com uma folha, ou seja, com cada folha. É isso que ele está dizendo. Com cada folha é possível você fazer 20 bandeirinhas, né, de papel. Quantas folhas eles utilizaram? Eles usaram? Pessoal, basta você pegar o total de bandeirinha que eles fizeram. Quanto foi o total de bandeirinhas? Tá aqui, gente, ó. O total de bandeirinhas foram 840. Eu vou até fazer aqui um pouco mais alto, que se precisar a gente tem mais espaço. O total de bandeirinhas que eles fizeram foram 840. O problema diz, pessoal, que é possível fazer 20 bandeirinhas com cada folha, certo? Ou seja, cada folha
É possível nós fazermos, eles fizeram 20 bandeirinhas. Então, nós vamos dividir 840 por 20. Eita, professor, agora ficou difícil. Eu não sei dividir por 20. Então, pessoal, olha, se você, com calma, né, na sua casa, você faz a tabuada de 20. 20 vezes 1, 20 vezes 2, 20 vezes 3. Você faz com calma, até o 20 vezes 9. E vai ficar bem mais tranquilo, certo? Vamos iniciar aqui a nossa divisão. 8, eu posso dividir por 20? Não posso, gente, porque o 8 é um número bem menor do que 20. Então, não posso dividir 8 para 20. Porém, se você fizer isso aqui, passa a ser 84. Ah, professor, 84 é maior que 20, então agora eu posso dividir. Então, você vai procurar um número que vezes 20 dê 84, ou então ande bem próximo, tá certo? Professor, se eu colocar 4. 4 vezes 20, gente. Quanto é 4 vezes 20? 20 mais 20 mais 20 mais 20. É dar 80. Se eu colocar 5, 5 vezes 20 vai dar 100. 100 passa de 84, então não pode ser 5. Então a resposta correta aqui é 4. 4 vezes 20 é exatamente 80. Professor, eu tinha 84, ou seja, 84 menos 80, sobraram 4. Pega o próximo algarismo e coloca aqui, ó. Agora você tem 40 para dividir para 20. Então você vai procurar um número na tabuada de 20, de multiplicar, um número que vezes 2 dê 40. Então, pessoal, logicamente que só pode ser o 2. 2 vezes 20, exatamente 40. 40 menos 40, 0. Então, aqui nós temos novamente uma divisão do tipo exata. Professor, o que é uma divisão exata? É justamente aquela divisão que no final das contas sobra resto igual a 0. É uma conta exata, não sobrou nada. Entretanto, respondendo aqui a pergunta do problema, quantas folhas eles usaram, né, para fazer essas 840 bandeirinhas? Logicamente, eles utilizaram 40 folhas. Tranquilo, pessoal? A quantidade de folha que eles utilizaram. Ok? Vamos adiante? Quarta situação. Uma empacotadora quer colocar 368 pacotes de cereais matinais em 15 caixas. Então aqui, pessoal, já está praticamente resolvido. Ele quer colocar 368 pacotes de cereais matinais em 15 caixas. Então ele quer dividir o 368 por 15. Todas as caixas devem ficar com o mesmo número de pacotes. Nem precisava ele falar isso, pessoal. Se ele quer colocar isso aqui em 15 caixas, então as caixas têm que ficar com o mesmo número de pacotes. Quantos pacotes de cereais devem ser colocados em cada caixa? Aí ele pergunta, sobrarão pacotes fora da caixa? Se sobrar, nós vamos descobrir. Então, ó, 368, nós iremos dividir por quanto? Com a quantidade de caixas? 15. Então, pessoal, aqui eu recomendo a vocês que vocês ainda não têm habilidade com a divisão, que vocês estudem a tabuada de dividir. Então, vamos lá. 3. Nós começamos a dividir sempre da esquerda para a direita. 3. Nós podemos dividir para 15? Eu tenho 3 bombons, eu tenho 15 meninos. Isso vai dar problema. Então, não tenho como, né, naturalmente, dividir 3 para 15. Professor, se isso não é possível, posso juntar aqui para formar o 36? Sim, claro, nós podemos. Agora, nós temos 36 para dividir em grupos de 15. Ah, professor, então é o seguinte, eu vou procurar um número que vezes 15 dê 36. Se não der 36, tem que andar bem próximo, não pode passar de 36. Professor, se eu colocar o 2, quanto é 2 vezes 15? 30. Professor, e se eu colocar o 3, quanto é 3 vezes 15? Gente, 3 vezes 15 é igual a 45.
45, gente, passou do 36, então a resposta não pode, né, ser 3. Então aqui no caso ela tem que ser 2. 2 vezes 15, 30. Você coloca embaixo do 36. Então nós vamos fazer aqui a conta de menos e descobrir quanto que sobrou. 36 menos 30, pessoal, sobram quanto? Sobram 6. Vamos baixar o próximo algarismo aqui, ó. Ficou 68. Então vamos lá. Um número que vezes 15 dê 68 ou ande bem próximo. Nós já vimos que o 3 dá 45. Professor, se o senhor colocar 4 vezes 15, gente, 4 vezes 15 são 60. Olha, nós queremos 68. Deixa eu testar o 15. Aliás, o 5. 5 vezes 15 são 75. Então, não vai ser possível ser o 5, porque o 5 dá 75 e nós só temos 68. Então, o mais próximo como resposta, pessoal, é o 4, né? Que dá aqui resultado quanto? 60. Então, vai ser 4. 4 vezes 15, 60. Gente, eu tinha 68. Tenho que retirar 60. Quanto é o resto? 8. Então, pessoal, essa conta aqui, ó, essa divisão, ela encerrou. Ela encerrou. Então, pergunta, vamos responder as perguntas que eles fizeram aqui, ó. Quantos pacotes de cereais devem ser colocados em cada caixa? Deve ser colocado 24 pacotes, certo? Em cada uma das 15 caixas. Sobrarão pacotes fora da caixa? Olha aí, pessoal, sobrou aqui, ó. Sim ou não? Sim. Sim. Vão sobrar pacotes. Sobrarão pacotes? Sim. Quantos sobraram? Tá aqui, ó. Quantos sobraram? Sobraram 8 pacotes. Aqui, gente, ó. Sobraram 8 pacotes. E esta divisão essa divisão, no final das contas, não sobrou resto igual a 0. Sobrou 8. Então, nós dizemos que essa divisão é uma divisão do tipo não, uma divisão que não é o quê? Uma divisão do tipo não exata. Correto? Tranquilo? Bom, aqui nós temos a atividade do nosso livro, pessoal, que no nosso roteiro tá página 97, questões 1, 2 e 3, se eu não estiver enganado. Então, nós temos aqui a atividade 1, efetue as divisões, depois marque com X as que são exatas, e justamente o que nós estudamos aqui, pessoal, quando é que tem divisão exata e quando é que tem divisão que não é exata. Divisão exata é aquela que sobra resto igual a 0, e divisão não exata é aquela que o resto, no final das contas, não é 0. Aqui está a questão 1, tem a letra A, B, C, D, E e F. Eu vou fazer apenas 2 exemplos para vocês e vocês completem as demais respostas, respondendo em casa e depois me mostrando. Bom, deixa o professor responder aqui a letra A. Se a divisão for exata, eu marco X. Se não, eu não marco X. 54 dividido para 6. Você vai procurar um número na tabuada que vezes 6 dê 54. Professor, é claro que tem. É o 9. 9, aí você multiplica, ó. Você faz 9 vezes 6, é justamente, pessoal, é justamente 54. 54 menos 54, 0. Olha só, essa conta aqui, gente, ela é uma conta do tipo exato. Então, você vai marcar um X aqui, ó, do lado da letra A, dizendo que essa divisão aqui é exata, tá certo? E se você for fazer uma das outras letras e não sobrar resto igual a 0, então você não vai marcar X. Você só vai marcar X onde as divisões forem exatas. Mas tem que fazer todas as divisões que estão aqui. Menos a letra A, porque o professor já fez, não é isso? E aí você vai ter também, gente, os dois, a questão 2, que é um probleminha, e a questão 3, que também é outro probleminha. E aqui vocês vão fazer e vão estar me mostrando. Tá ok? Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando para mim, sem nenhum problema. E vamos estudar. Tranquilo?
Grande abraço a todos.